Existe um teólogo e filósofo que eu gosto muito, que chama Søren Kierkegaard, dinamarquês do século XIX. Ele tem uma frase que, trazendo para a sua compreensão mais prática, mais ou menos ele diz assim, no livro dele, O Desespero Humano. Ele fala, quando o pior que pode acontecer na minha existência, o pior que aquilo que eu acredito que pode acontecer com a minha existência, é a morte, nesse dia eu quero viver. Mas, quando o pior que eu acredito da existência é a própria vida, nesse dia eu quero morrer. Quando o pior da minha referência da existência é a morte, nesse dia eu quero viver. Mas quando o pior que eu acredito da existência é a própria vida, nesse dia eu quero morrer. Quando você entende o que ele está dizendo ali, e você olha para a realidade do Evangelho e para a realidade da sua própria alma, você compreende por que uma cidade como a nossa, nos conceitos que você carrega de prosperidade, uma cidade próspera. Mas esse é o problema. É os conceitos que você carrega de prosperidade e sucesso. Mas o índice de suicídio está entre os maiores do Brasil. O dono da maior construtora que deu essa referência de luxo para Balneário, que é uma referência para muitos, é um desses que deu fim à própria existência. Mas a gente não fala, ou quando fala, fala de um modo todo distorcido, infernoso, que é muito mais fácil colocar todo mundo no inferno, tratar tudo com culpa e com medo, do que lidar com o que está acontecendo na alma humana. Ou a gente finge que nada aconteceu, porque eu reconhecer que aquele que é a minha referência de sucesso, a vida para ele se tornou tão insuportável que ele tirou a própria vida dele, destrói o meu castelo. Faz eu admitir que tem algo errado com o meu senso de sucesso, prosperidade, com aquilo que eu tenho me movido todo dia, pagado, instruído, lido. Porque morte e vida, o significado da morte, o significado da vida, é algo que a gente não curte muito falar, mas que não interessa, sua alma processa de algum modo, e está processando de algum modo. O que é a vida? O que é vida? O que dá significado para a minha vida? E o que é a morte para mim? O que ela significa para mim? Isso altera a sua vida, o seu modo de existir. Essas duas referências. E quando a nossa referência de entendimento sobre morte e vida está todo distorcido, a gente expõe a nossa alma a esse nível de desespero que o Kierkegaard, como pouca gente conseguiu escrever. Porque o problema não é o que a vida é o que eu entendo que ela significa. E quando o que eu entendo que ela significa é horroroso,
aflitivo e está destruído, está corrompido, meu irmão, a sua alma fala, me tira daqui. Só que a alma de um suicida é a alma de um ser que quer viver. Só que o que ele entende por vida é tão distorcido que o anseio dele tanto é de viver, é por vida, a alma dele grita por vida, que o que ele olha e fala, isso é um horror, como ele não sabe fazer essa autoleitura, ele fala, olha, isso aqui está insuportável, vamos parar com isso. Mas você não faz isso. E você coloca no inferno todos que fizeram com isso. Mas você vive dopado. Você se anestesia no trabalho, porque muita adrenalina no cérebro tira a sua percepção psíquica. Então você finge que nada está acontecendo. Afinal, você trabalha, e a adrenalina... Todo mundo olha e fala, cara, que pessoa animada. Olha como ela é entusiasmada. Não, ela é artificialmente, pelo muito trabalho, pela muita performance, ela alivia a angústia que ela não quer lidar. E a pandemia revelou isso de uma forma absurda, porque daí todo mundo teve que parar de algum modo. Aí, amigo, tudo aflora. Estava sempre lá. Aí você anestesia com sexo, com religião. Você anestesia com remédio, com álcool, com muita performance religiosa. Se te tiram o culto, você vê um monte de crente surtando, porque não podia na pandemia se reunir. Porque ele era tão refém da performance, que quando acabou a performance, ele olha para a alma e ele vê um vácuo. Porque você e eu, o que nos caracteriza como humanos, é esse anseio de vida. Por o que Deus chama de vida. Por isso você se angustia. Por isso que a sua alma fica aflita. Porque o que te melhora em relação a um cavalo, a um macaco, o que te caracteriza como um humano e não apenas um ser de instintos, é que você é habitado por essa vida. E que você intui que há algo para além do presente imediato. E que a sua alma se anestesia um tempo. Mas aquilo não tem durabilidade. E quando eu estou falando de liberdade, de paz, de você andar em contentamento apesar de tudo, que é a proposta desses encontros, como que o Evangelho, que é esse poder de boas novas, em mim, cria algo que me dá um poder existencial de andar livre, mesmo preso. De me entender contente e satisfeito, mesmo passando fome. Me alegrando, mesmo em meio às vaias. Que é o que a gente acabou de falar. Que poder é esse? Que entendimento é esse acerca de Deus e de nós mesmos em Deus, que te liberta, apesar de tudo? A gente começou a falar, e a gente vai continuar, tem muita coisa para falar, mas agora eu vou colocar 2 alicerces rapidamente sobre você, que Paulo traz, que explica muito dessa liberdade existencial que ele provava, e ele sabia que era possível para todo aquele que é filho de Deus, que foi justificado. Ele diz no versículo 21, ele fala, porque para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro. Para mim. E é interessante que ele vinha naquela conclusão do que eu disse anteriormente, falando, olha,
Quando eu entendo quem eu sou, quem Deus é em mim, a realidade da graça que me alcançou, da obra divina em andamento que eu sou, não por minha causa, não por meu mérito, não por minha conquista, e que não sou eu quem banca, quando eu entendo isso, isso altera tudo, inclusive como eu enxergo o sofrimento, a dor, a tribulação, a desordem que me acontece, e que eu às vezes mesmo produzo por loucura da minha parte. Ele diz no versículo 20, olha, eu me alegro, versículo 19, desculpa, porque o que me aconteceu resultará em minha libertação. E ele não está falando de ir embora, porque ele diz um pouquinho antes que ele não sabia se ele ia sair. Ele está falando, eu sei que tudo que fizeram contra mim, a minha prisão, tudo que todo mundo olhou e falou, nós estamos fazendo mal para o apóstolo Paulo, ele falou, vocês não têm esse poder. A graça de Deus em mim, Cristo em mim, por causa dessa obra que está acontecendo em mim, todo o mal que vocês estão fazendo em mim resulta em minha libertação. Produz o efeito contrário. Que é o que José diz lá em Gênesis 50, 20. Ele fala, olha, para os irmãos, todo o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem. Não foi Deus que fez o mal, foi a loucura dos irmãos. Mas ele falou, vocês não têm esse poder todo. E o evangelho é você te dar essa autocompreensão, essa autopercepção, não mais a partir da sua família, da sua cidade, do seu dinheiro, dos seus dons, mas a partir de quem você é em Cristo, de você falar, eu sou alguém em quem Deus está realizando uma boa obra, alguém que já é um filho de Deus, em processo de manifestação, e tudo na minha existência, inclusive o mal, resulta nesse processo. Essa é a loucura da pregação, esse é o poder que faz você olhar para o caos, chorando e falando, eu não estou sozinho aqui, Deus em mim fará com que isso tudo produza algo bom, de bem em mim.